Vivemos em meio a uma pandemia, mas não é só ela que ameaça a vida dos trabalhadores, da juventude e do povo pobre. Além das mortes causadas pelo coronavírus, existe o aprofundamento da crise econômica mundial, aberta em 2008 e que pode e vai causar muitas tragédias. Mesmo sabendo que essa crise é culpa da ganância de lucro dos grandes empresários capitalistas, querem jogar a conta dela nas costas da classe trabalhadora. O Bolsonaro, em meio à pandemia, corre de forma descarada para aprovar um auxílio multibilionário a essas mesmas empresas capitalistas. Enquanto para a classe trabalhadora sobrarão os míseros R$600, e que demoram horrores a cair na conta. Além disso, aprovaram aos banqueiros trilhões e trilhões. Ou seja, o que sobra para a classe trabalhadora é colocar a sua vida e a vida da sua família em risco, tendo que trabalhar. A maioria operários e operárias, e que ainda correm o risco de terem o salário retirado em 70%, além do risco dos contratos serem encerrados. Ou seja, não só correm risco, como também são jogados à miséria absoluta. No serviço público, os governantes estão usando da pandemia para atacar os servidores e cortar despesas. Mesmo com toda a crise e tragédia social, querem fazer sobrar rios de dinheiro para continuarem usando quase metade de tudo que é produzido, que o governo arrecada, para pagar pontualmente aos banqueiros através da mal chamada dívida pública. E não é só a nível federal. Em nosso estado, o governo Moisés não é diferente e se aproveita da epidemia do novo coronavírus para atacar a educação. Além disso, o governo está usando a quarentena para enfiar goela abaixo a educação à distância, também chamada de AD. Esse é o projeto do ministro da Educação, que quer privatizar a educação e entregar de bandeja as escolas públicas para os grandes grupos privados, que faturam bilhões com a educação. Esses grupos têm ligação com o governo Bolsonaro e querem abocanhar uma grande parcela do dinheiro público que é destinado à educação. Acontece que esse projeto de educação tem como toda justeza uma forte resistência de nossa lutadora categoria do magistério estadual, que tanto já lutou em defesa da educação pública. Assim, o governador tenta se aproveitar desse momento difícil que passamos para implementar o EAD, mesmo não tendo menores condições de infraestrutura para sua implementação. Nem as escolas e nem a grande maioria dos nossos alunos têm condições materiais mínimas necessárias para a implementação do ensino à distância. Assim, para tapar o buraco na infraestrutura, o governo está propondo um sistema misto que na prática acaba com a quarentena de funcionários e dos alunos, que não têm acesso à internet e têm que buscar as atividades nas unidades escolares. E isso é um absurdo. O prefeito Jean é um grande defensor da destruição dos serviços públicos através do sucateamento e da privatização. Ele deixou isso bem claro já no seu primeiro ano de mandato, com os grandes ataques à educação pública, à saúde pública e à própria CONCAP. Na saúde e na educação, ele utiliza as organizações sociais para privatizar o sistema, como a UPA do Continente e várias escolas que ele tentou privatizar desse jeito ano passado, inclusive tentando fazer isso com uma empresa laranja cheia de problemas judiciais lá de São Paulo. E agora ele quer obrigar o uso do ensino à distância nas escolas. O ensino à distância é um grande ataque aos professores e aos trabalhadores das escolas públicas. E também vai trazer grandes prejuízos para os estudantes, porque a qualidade do ensino vai decair com esta medida. A educação, que deveria ser uma instituição que promove a igualdade social, com o ensino à distância, vai fazer o contrário, aumentar a desigualdade, colocando os alunos das famílias carentes em uma situação ainda mais difícil. A desculpa de que o ensino à distância é preciso para manter o calendário escolar não faz o menor sentido. No mundo todo, a educação foi suspensa, porque as consequências da pandemia de coronavírus são muito piores do que qualquer prejuízo no atraso do calendário escolar. Além disso, boa parte das escolas não tem um ambiente virtual e boa parte das famílias não tem a estrutura necessária para garantir o ensino à distância. O uso do ensino à distância no ensino fundamental é inadequado. Os alunos têm graus diferentes de aprendizagem e sem um professor presente, essas diferenças podem se tornar barreiras para se aprender. Por isso, é preciso suspender as 800 horas anuais de aula e fazer discussões democráticas nas comunidades escolares com as presenças dos pais, mães e trabalhadores das escolas para garantir a melhor solução possível nessa situação excepcional que a gente vive no mundo. As medidas que o prefeito Jean está tomando não resolvem o problema e ainda por cima são questionáveis. E a juventude nisso tudo? A juventude brasileira muito sofre com dificuldades. Falar de juventude no Brasil é falar de juventude negra que vive em periferia. Nós somos jogados aos bicos, aos freelancers, aos subempregos. E a flexibilização do trabalho fica ainda pior com a aprovação da carteira verde e amarela. Se aposentar se tornou um sonho.
assim como ter uma carreira no emprego que estimamos, numa profissão ou até mesmo um emprego fixo. No Brasil, o índice de evasão escolar está em terceiro lugar no ranking mundial. E diferente do que diz o meritocrata do Weintraub ou do Bolsonaro, não estuda só quem quer. O baixo nível das escolas e da educação no Brasil e não serem voltadas para as necessidades dos jovens trabalhadores nos jogam numa cruel decisão. Ou trabalhamos ou estudamos. Assim, o projeto de EAD em meio à pandemia do Weintraub nada mais é do que um projeto elitista, como uma grande peneira, que escolhe quem fica e quem sai, quem tem direito a constituir carreira e quem vai ser jogado aos subempregos. Afinal, os filhos de Weintraub, Bolsonaro e de outros governantes, além dos filhos dos mega empresários, estão nas melhores escolas, nas melhores universidades e com acesso ao melhor material didático e à melhor tecnologia, que é muito diferente da realidade dos filhos da classe trabalhadora. Fica muito explícito quem são as pessoas que vão ser jogadas ao subemprego. Esse é o projeto do capitalismo para a juventude trabalhadora. Mas nós lutamos desde 2013. São diversos os exemplos. A exemplo do ano passado, a greve estudantil histórica que fizemos em Santa Catarina contra o projeto do Futuris. Mas só lutar dentro desse sistema não basta. O capitalismo cada vez mais mostra que não tem respostas para a classe trabalhadora, e apenas para um punhado de bilionários e banqueiros. É tarefa da juventude trabalhadora, junto com os trabalhadores, a construção de uma sociedade socialista, que é possível, e que não tenha o lucro acima da vida.